Olá galera, tudo bem? Eu sou Carlos Edinaldo Souza e eu gostaria de me apresentar. Eu sou formado em gestão comercial, eu gosto de estar passando, transmitindo o conhecimento que eu tenho, o que eu aprendi tanto na prática em relação a esse ponto que nós vamos falar, que é tecnologia no ponto de venda. Também gosto da aula de teologia, mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre gestão comercial. E o que eu gostaria de estar transmitindo para vocês sobre tecnologia no ponto de venda? Eu tive experiência trabalhando em ramo de supermercados, trabalhei muitos anos como gerente comercial e comprador de supermercados. Também trabalhei em restaurantes e cafeterias, cuidando, gerenciando aí. Então quero compartilhar um pouquinho com vocês essa minha experiência que eu tenho nesse ramo. E nós vamos falar sobre tecnologia. Daí eu gostaria de estar passando aí para nós o nosso índice. Nós vamos ter 5 aulas, onde a primeira aula será sobre o varejo e suas características. Depois nós vamos falar sobre tecnologias. Depois vamos falar sobre inovações. Inovações, o próximo ponto, consumidor. E, por fim, venda virtual. Eu mesmo já comprei vários produtos pela internet e eu tenho certeza que você também acabou comprando, né? Interessante. Vamos lá para o nosso objetivo? Vamos falar um pouquinho então hoje sobre varejo. Varejo e suas características. Qual que é o objetivo dessa nossa aula? Conhecer um pouco da história do varejo no Brasil, compreender também a importância da administração no varejo e o papel do gestor. O papel do gestor é muito importante dentro do varejo, então temos que aprender sobre isso daí. Na época do Império Romano, a atividade destacou-se por apresentar um aglomerado de lojas em espaços distintos para a comercialização de mercadorias, facilitando assim a negociação entre o fabricante e o consumidor. Essas transações quase não tinham envolvimento monetário. Como que funcionava? O comércio ele era desenvolvido pela troca de mercadoria, famoso escambo, conhecido como escambo. Então vou usar um exemplo. Se eu produzisse uma caneta e o meu vizinho lá ele tivesse uma produção de borracha, então eu trocaria com ele, eu dava uma caneta para ele e me dava uma borracha. E assim servia também como alimentação. Se eu produzisse aí, se eu tivesse um pedaço de terra e plantasse arroz e o meu vizinho plantasse feijão, eu dava do meu arroz para ele e ele dava do feijão dele um pouquinho, a gente fazia essa troca e assim iríamos mantendo aí esse varejista nosso aí. O comércio, com o passar do tempo, com o passar dos anos, ele foi se desenvolvendo por causa dessa troca de mercadoria, né? Essa relação comercial que teve aí entre as pessoas, né? Foi necessária a criação do dinheiro, a moeda. E nesse ponto, nessa época, um dos poucos produtos usados foi o que? O ouro. O ouro ele era usado. Só que por que ele era muito escasso? Porque poucos tinham o ouro em mãos e eram mais das predominações dos grandes centros comerciais onde acontecia era o ouro. Os comerciantes nesse período eles compravam mais suas mercadorias por encomendas, conforme seus pedidos de seus clientes. Essas mercadorias poderiam ser devolvidas. Então, se eu encomendasse aí um relógio, eu não poderia de maneira alguma desistir dessa compra do relógio, eu tinha que ficar com o relógio. Era essa maneira que os comerciantes trabalhavam naquela época. Esses comércios, eles ficavam localizados, haviam mais movimentações, então nos grandes centros de cidade, onde o povo estava mais aí junto, né? Lá por volta do século XVII, começou o comércio moderno e começou a mudar toda a forma, toda a estrutura do comércio. Então, onde que começou? Lá no oeste americano, sempre começando lá com os Estados Unidos, onde houve a necessidade de uma variedade de mercadorias para comercialização, onde se originou um estabelecimento que se chamava Armazéns Gerais ou General Store, onde a comercialização era feita somente em dinheiro, ele era somente em dinheiro, já não fazia mais por troca, era toma lá, dá cá. O comerciante ele encomendava as mercadorias que eles achavam mais interessante, ficando nas prateleiras até ser vendidas. Então eles colocavam aquilo que eles achavam interessante. Então era dessa maneira. De repente, a mercadoria ficava lá na prateleira em um período de um mês, um ano, não importava. Era aquilo que o comerciante queria comprar e era aquilo que estava disponível para o consumidor. Existia também nessa época os caixeiros viajantes. Eles visitavam o comércio, realizavam um pedido, tiravam os pedidos,
né? E depois esses pedidos eram entregues. Nessa época, as entregas eram feitas pelas estradas de ferro, pelos trem. Então usava muito o trem naquele período, sendo assim, era caro e levava até meses para que as mercadorias chegassem até o destino. Aí conforme foram surgindo as cidades foram crescendo, o comércio foi se ampliando. Com isso, outras necessidades dos consumidores foram surgindo. Então aí o comércio, o varejista, começou a mudar sua tática, seu modo de trabalho. No século XIX, aconteceu uma evolução na logística do comércio, aí mudou tudo, né? Aí o cliente começou a ser o foco. Então começou de que maneira? Teve uma maior rapidez na distribuição dos produtos ao consumidor final. Também teve uma variedade de distribuição de produtos ao consumidor final. Então, vários produtos, uma distribuição melhor. Cortou-se então intermediários, né? Eliminou-se os caixeiros viajantes. Então, as indústrias começaram a oferecer mercadoria diretamente ao cliente ou ao varejista. Com isso, o que aconteceu? Possibilidade de redução de preços e, consequência, absorção de maior fatia do mercado. Começou a vender mais, diminuiu o preço, mais cliente comprando. Nesse mesmo século, final do século XIX, surgiu as lojas de departamento lá nos Estados Unidos, em um único prédio, onde o consumidor poderia encontrar tudo em um mesmo lugar, como eletrodomésticos, móveis, roupas, calçados e etc., onde se encontrava em cada setor e tinha um vendedor, uma pessoa especializada, capacitada para atender o consumidor de acordo com aquilo que o consumidor queria. Já no Brasil, a centralização do comércio teve um ritmo mais lento. Até os anos de 1940, 1950, os pequenos comércios que eram nos bairros eram um tipo de varejo pequeno, como padarias, açougue, empórios, outros. Eu lembro quando era pequeno, né, não existia grandes supermercados, mas sim pequenas mercearias, onde nós comprávamos mercadorias. Naquele tempo, as vendas ela era marcada em cadernetas, o famoso fiado. Com isso, o avanço do comércio acabou sendo lento. As compras dos consumidores eram pequenas quantidades, era apenas o mínimo, né? E sem contar que existia uma grande dificuldade de se moverem para outros locais. Por isso que o bairro tinha muitos pequenos comércios, né? Então a dificuldade para se mover era muito grande. Por quê? Por falta de automóvel, né? A dificuldade para o deslocamento era muito ruim, porque normalmente os varejistas ficavam distantes, muito distante, era apenas em centros comerciais. E muitas poucas pessoas tinham as condições de ir até os centros comerciais. Por volta de 1930, lá nos Estados Unidos, os supermercados eles tiveram um grande avanço e uma importância enorme, pois ofereciam produtos mais baratos até os dias de hoje. Temos aí supermercados que vendem produtos mais baratos. Esses primeiros supermercados surgiram nas regiões centrais das cidades. A expansão da cidade, conforme as cidades foram crescendo, né, em direção aos subúrbios ou em direção aos bairros, né, que foi possível, isso aconteceu quando? Lá nos Estados Unidos, né, que começou aí aparecer os automóveis, né. Então a expansão da cidade em direção aos subúrbios, que foi possível nos Estados Unidos, graças por causa do automóvel, criou polos de demanda fora dos centros tradicionais. Então os grandes redes começaram a abrir pequenos mercados mais afastados, mais para os bairros, para atender essa população. E nesse período também começou aí os automóveis. O comércio de autosserviço, eu vou falar um pouquinho, que nós conhecemos aí o supermercado como autosserviço, né, ou self-service, apareceu pela primeira vez lá na Califórnia, por volta de 1912, caracterizando aí o formato de alguns estabelecimentos de varejo da época. Então começou a aparecer formatos, lojas diferentes, varejo diferente, varejo mais formatizado, formatos.
O conceito se consolidou quando? Começou lá nos Estados Unidos, após a Grande Depressão de 1929. Essa depressão de 1929 foi uma grande crise, foi uma crise mundial que aconteceu nesse período aí, afetou muitos países, inclusive os Estados Unidos, né? E com isso, com essa função aí, foi necessário reduzir custos, colocando tudo ao mesmo teto, reduzindo o custo, menor utilização de mão de obra e capacidade de ofertar melhores preços. Então foi necessidade de ofertar melhores preços e mais variedade para o público, mais variedade de produtos, né? Essa depressão foi importante por causa dos preços, né? Deu uma queda aí nos preços também, nos custos. Foi muito bom para o consumidor, porém a crise aí se estabeleceu mundialmente nesse período, afetando aí vários países, é claro. Já no Brasil, as primeiras experiências surgiram quando? Em 1947, com o frigorífico Wilson, lá em São Paulo, que vendia tradicionais produtos de mercearia, como arroz, feijão, né, por um sistema de autosserviço. Então, eu lembro que quando eu era pequeno, eu ia nessas pequenas mercearias, tinha lá aquele saco de feijão, né, ou de arroz, e ali a gente pegava o que convinha, né, o que queria, quer dizer, meus pais, porque era criança. E as carnes eram vendidas em um balcão frigorífico fechado, com atendimento aí pessoal. Nós conhecemos muito isso hoje. Nos mercados temos lá o açougue, né, onde tem aquele balcão fechado, onde nós escolhemos a carne que nós queremos e pedimos para o açougueiro, corta essa, corta 1 quilo para mim dessa carne, corta 1 quilo daquela outra carne. Então esse balcão, esse modelo veio lá de trás, de 1947. Já em 1949 surge outro estabelecimento, também lá em São Paulo, que é o Depósito Popular, que trabalhava com alimentos no sistema de autosserviço. Ambos tiveram sucesso. Não tiveram sucesso, na verdade. Ambos não tiveram sucesso, porque não acompanharam o crescimento do varejo. O que aconteceu? Acabaram fechando. Com isso deixou para nós um exemplo, um novo modelo de varejista. O país adaptou-se sobre esse varejo até nos dias de hoje, né? Ficou como exemplo aí para nós nos dias de hoje. O varejo ele tem um papel muito importante na economia mundial, tanto na participação do PIB, que é o Produto Interno Bruto, como também na geração de empregos. A maioria dos empregos hoje é no comércio, oferecendo aos consumidores finais também uma variedade de produtos, conforme as suas especialidades. Então, a gente vê hoje várias lojas, né, vários varejos com vários tipos de produtos. Também como temos varejo que existe vários produtos no mesmo local. Um exemplo, supermercados. O papel que o varejo exerce é de intermediar as relações entre o produtor e o consumidor, ou seja, um elo entre o nível de consumo e o nível do atacado e da produção, isso de acordo com o Parente 2009. Né? Então, o que seria esse intermediador? O varejo compra direto dos fabricantes e ali ele oferece para o consumidor vários tipos, uma variedade de produto. Então ele é intermediário, onde o consumidor vai até o local, até o varejista, até o varejo e encontra a mercadoria que ele quer, o produto que ele quer, de acordo com a importância ou a necessidade dele ali naquele momento. Então o varejo é muito importante, o papel do varejo. Para que esse varejista se mantenha no mercado, é preciso realizar uma boa administração. Ora, nós falamos da administração aí, onde ele deve fazer o quê? Planejar estratégias, executar e inovar. Acompanhando o quê? Acompanhando as tendências que estão acontecendo no mercado aí. Mais do que em todos os negócios, o varejo, ele requer uma capacidade de enxergar todo como detalhe, tanto a estratégia como a tática. Não há espaço para letargia nesse ramo de negócio, de acordo com Bernardino. Né? O que seria letargia? É não ficar parado esperando, tem que buscar inovações,
crescimento e deve-se planejar. O papel do administrador, o papel do gestor, ou você que é empreendedor, você deve planejar, organizar, controlar e deve liderar. Seja você empreendedor ou gestor, você deve fazer essas etapas aí. Você deve organizar a sua organização, ficando de olho no quê? Nas mudanças que o mercado está acontecendo, nas mudanças que o mercado está te oferecendo. E claro, sempre buscando crescimento rentável, com certeza, isso é muito importante. O administrador deve também acompanhar todo esse processo, todo o processo que envolve a compra de mercadoria até a entrega ao consumidor final. Então, qual que é esse processo aí? Ele vai identificar a necessidade de um produto antes dele terminar, claro, ele não deve deixar que o produto acaba, senão seu cliente vai ficar sem. Então, ele deve aí levantar essa necessidade da falta de mercadoria antes que ela acaba. Ele deve procurar o fornecedor correto, o melhor preço, o melhor acordo, realizar a compra, ver as entregas, a possibilidade de pagamento, as condições de pagamento, prazo de entrega, tudo isso envolve a parte de um gestor, a parte de uma compra, né? Quando a mercadoria chega até o estabelecimento dele, até o varejo dele, deve estar ali conferindo a mercadoria que chega, acompanhando as condições da mercadoria, etiquetando as mercadorias aí, precificando, levantando o custo, colocando o preço de venda, calculando, colocando ali à disposição do consumidor final, até que o consumidor venha, pegue esse produto, leva para casa. Então ele deve acompanhar aí, desde quando a mercadoria começa a dar um sinal vermelho, até a entrega dessa mercadoria ao seu cliente, sempre de olho o quê? Sempre de olho nas inovações, buscando inovações criativas para atender o seu cliente da melhor maneira possível, sempre focando e sempre procurando sair na frente dos seus concorrentes. Como que você deve sair da frente dos seus concorrentes? Você deve correr atrás. Você deve estar de olho naquilo que seu concorrente está fazendo. Você deve ir na frente dele. O varejo hoje em dia, ele está passando, está sofrendo muitas mudanças. E essas mudanças são constantes. Essas mudanças são diariamente e é muito rápido essas mudanças. O administrador, ele deve estar sempre atento e deve estar acompanhando e buscando oportunidades para se manter na concorrência. Eu devo estar atento a isso daí como varejista. Com isso, é de suma importância analisar com cuidado e ajustar uma estratégia de marketing aos novos desafios que o mercado oferece. Segundo Kotler, ele explica que o ambiente ele é formado através do marketing. O marketing, e ele estuda o ambiente de acordo com dois fatores, o microambiente e o macroambiente. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um desse ponto. O que é microambiente? Ele é constituído pelos agentes próximos a uma empresa que afetam sua capacidade de atender seus clientes. Interno. Micro é interno. Tá? Então, o que envolve esse microambiente? Os próprios clientes, se eles estão satisfeitos ou não. A própria empresa, seus funcionários, a manutenção, a forma da empresa trabalhar, a forma da empresa estar atendendo seu cliente, seus objetivos. Os fornecedores também é muito importante, ter fornecedores bons, ter fornecedores que são parceiros, né? Intermediários, são pessoas que vão estar te ajudando, os próprios fornecedores acabam sendo intermediários, né? E, enfim, os próprios concorrentes também vai estar te ajudando ou não, né? São os públicos, e os públicos no geral. E o macroambiente? Macroambiente vem de fora, é externo, é constituído pelas forças societais. O que é societais? Sociedade fora, né? Societais mais amplas que afetam o microambiente. Olha só, que vem de fora, que vai afetar interno.
são as forças demográficas, de acordo com a região, de acordo com os costumes da população, né? De acordo com a classe social, enfim, as econômicas, de poder, classe social, naturais, a natureza, o que vai envolver, a tecnologia. Olha a tecnologia, qual que é a tecnologia ideal para mim estar usando no meu varejo. A política também, a política de cada cidade tem a sua política. Cada cidade trabalha no seu ritmo, né? E a cultura que envolve ali aquela região. Então, o externo também, o macro ambiente afeta a empresa. E a empresa, ela vive um ciclo de vida. O marketing usa muito isso em termos de produtos. E também ele acaba usando na parte do varejo, o ciclo de vida. Né? E o que é o ciclo de vida? Ciclo de vida é um conceito muito básico, usado pelo marketing. Né? E ele é aplicado quando? No produto. E aplicamos também, o marketing aplica também esse ciclo de vida no varejo. E onde o varejo ele passa por 4 fases. O varejo ele tem 4 fases, que é a introdução, onde ele se inicia no mercado. O crescimento é quando as vendas dele estão crescendo, deslanchando. A maturidade, quando ele chega a um nível de lucro, né? As despesas são altas, porém ele começa a ter lucro. Né? E o declínio, onde ele possa estar caindo. Então são 4 fases: introdução, crescimento, maturidade, declínio. Isso é o ciclo de vida de uma empresa. São 4 fases. E o administrador deve ficar de olho. Vou falar um pouquinho sobre introdução. O que é introdução? Período em que um novo formato de varejo é introduzido no mercado. Então, quando o varejo, o formato, aquela loja, ele se inicia. Vamos lá, eu vou abrir uma loja de roupa. Então eu vou estudar primeiramente como que eu vou abrir essa roupa, aonde que eu vou abrir. Vou lá, monto ela, escolher o local, abrir a minha loja. Ali é a introdução, estou me introduzindo. Nessa fase existem poucos ou nenhum concorrente direto, dependendo do local ou do tipo de mercadoria que eu vou trabalhar. Os lucros são baixos, não tenho nem lucro. O crescimento é lento, as vendas são lentas, os custos e as despesas de promoções, enfim, são altos, porque eu vou estar investindo em introdução. São altos, os lucros são baixos. Em virtudes de ajuste aí, o novo modelo, ele irá sofrer um período aí difícil no início. Né? Nós temos exemplos aí, as lojas virtuais e lojas especializadas. Né? Qualquer tipo de varejo, quando se inicia dessa fase de introdução, a introdução é meio difícil, tem que estar preparado para isso. Então essa é a primeira fase, eu me iniciar no mercado. Segunda fase, crescimento. Vamos falar um pouquinho sobre crescimento. O que é esse crescimento? É um período onde as vendas estão crescendo. O cliente já conhece, o consumidor já conhece o varejista, aquele varejo. O modelo ele alcança aceitação no mercado, pois muitos varejistas desenvolvem lojas no mesmo formato. As vendas crescem, estão crescendo. As despesas ainda continuam altas, porque as vendas estão crescendo, a despesa continua alta, o que ajuda a propagar mais ainda rapidamente o seu negócio, né? Isso é um período de expansão de lucros, os lucros vão crescendo, pois o mercado ele já atingiu um volume alto de venda aí, muito bom. No entanto, ainda não está saturado. Nós temos exemplos aí, megas livrarias e outros supermercados, hipermercados, padarias. Né? Quando o comércio ele está vendendo, está dando lucro, ele está na fase de crescimento. Esse é o segundo ponto. O nosso terceiro ponto é maturidade. Vamos falar sobre maturidade. Nessa fase, o que acontece? As taxas de crescimento das vendas diminuem. Elas se estabilizam, então ela para de crescer e ela se estabiliza, então vai manter aquela mesma venda.
temos que tomar cuidado para que essa venda não venha a declinar, venha a cair. Então, o que acontece? Nesse período, o varejo ele já atingiu patamares elevados de aceitação do público, do consumidor. Então, ele já está no meio do mercado de potenciais. A concorrência também se torna muito intensa, então tem que continuar ficando de olho. Nesse cenário, não há espaço para manutenção de altas margens de lucros ou despesas com propaganda, de maneira alguma pode estar diminuindo, tem que manter. Temos exemplos aí de várias lojas, né, restaurantes por quilo, exemplo que se mantém. Isso é maturidade, quando ele se mantém e ele estabilizou-se numa venda aí mensal, que ele vai estar se mantendo tranquilamente, já passou pelo crescimento. E a última fase, que é onde o varejista, ou empreendedor, ou gestor tem que tomar muito cuidado, é o declínio. Nessa fase, os lucros e as vendas começam a cair. E quando cai, começa a perder espaço. Começa a perder pelos concorrentes, começa a perder cliente. Por quê? Provavelmente entrou um concorrente aí mais competente ou mais ajustado. Então temos que tomar muito cuidado. Se o administrador ou o gestor não tomar cuidado, a tendência é infelizmente fechar as portas. Ele pode conseguir reajustar esse quadro? Pode, com estratégia. Olha seus objetivos, volta no seu planejamento, dá uma olhada novamente, reorganiza tudo e corre atrás para dar tempo. E como nós estamos falando de marketing, né, isso envolve o marketing mix. O que envolve o marketing mix? Envolve os 4 famosos P's. Quais são? Produto, preço, prazo, promoção. Então, o varejista, isso está ligado no varejo. Os 4 P's, eu tenho que saber qual tipo de produto que eu vou estar trabalhando, ou a variedade de produto, o tamanho, qual o público certo. Tem que estar trabalhando os preços, fazendo a pesquisa sobre o preço, olhando que local que eu vou estar abrindo o meu empreendimento, a praça, né? E ver o que eu vou trabalhar, qual o marketing que eu vou estar usando, que é a promoção. A princípio, esses 4P foi criado para ser aplicado na indústria, mas pode ser empregado no varejo. Uma vez que podemos acrescentar também 2 P's aí, que é os P's referente à pessoa, pessoas físicas, pessoa atendimento, né? E a apresentação de lojas, que é o ponto físico. Então, os 4 P's é muito importante dentro do varejo. O primeiro é o produto. O que é o produto? É aquilo que é produzido para a venda no mercado. Ele pode ser tanto tangível como intangível. Tudo que oferece ao consumidor uma satisfação para o consumo. Esse é o produto que vai atrair o consumidor. O preço. Tenho que trabalhar a estratégia de preço. O preço é o valor que o cliente, que o consumidor está disposto a pagar. Então é o valor monetário que se pretende pagar em algo que possa lhe interessar para satisfazer seus desejos e vontades, sempre esperando que o produto possa satisfazer o objetivo que o consumidor espera. Então o preço é aquele valor que o consumidor está disposto a estar pagando. Esse é o preço. Faz parte dos 4P. O terceiro P é promoção. Normalmente quando nós falamos em promoção, a gente fala em promoção de produto, mais barato. Promoção não envolve só mais barato, envolve marketing. A promoção utilizada pelos varejistas, ela não está ligada apenas em preço, mas sim, muito além do preço. Ela envolve o ato da comunicação. Você está expondo, está fazendo com que seu produto ou seu varejo possa chegar até o consumidor, que ele possa estar conhecendo o seu varejo.
O varejista ele se organiza para promover sua marca, ou seus produtos, sua localização, com foco na busca de alcançar seus objetivos definidos. Ele deve buscar gerar uma credibilidade diante dos consumidores. Isso é promoção. Buscar gerar credibilidade diante dos consumidores. E o próximo ponto é a praça, que é a localização. É o local onde eu vou montar o varejo, onde o empreendedor vai montar o seu varejo. Então a decisão para a escolha de um ponto de venda físico é de extrema importância. É um dos fatores determinantes para a escolha por parte do cliente. Isso envolve o quê? Vai envolver uma variedade de produtos, bons preços, uma facilidade de estacionamento, o conforto, que ele vai ter o atendimento, a forma de pagamento, o local, se está longe ou não, ou da casa da residência do consumidor ou do trabalho. Tudo isso é muito importante para que o varejista, antes de abrir um varejo, ele deve estar de olho em que local ou a praça que ele vai estar abrindo, trabalhando isso daí. E é isso daí, nós estamos chegando aí à nossa final dessa nossa primeira aula sobre o varejo. Então eu dei um exemplo amplo sobre o varejo em si. Então o que é o varejo? O varejo é um papel, ele tem um papel fundamental, importante entre o fabricante e o consumidor. É ele que oferece para o consumidor uma variedade de produtos. Ele é esse elo de ligação, o produto com o consumidor, e é muito importante. E o administrador, o gestor, tem que estar de olho nas tecnologias, tem que estar de olho nas transformações, nas mudanças do mercado. Tem que estar acompanhando, tem que estar buscando, realizando pesquisas, conversando com o pessoal, com seu próprio pessoal. Esse é o ponto, caros alunos. Espero ter ajudado vocês aí com mais um pouco de experiência, com um pouco de informação. É um pouco de informação que eu estou passando para vocês. Espero que isso possa ajudá-los, vocês, no seu dia a dia, no lado profissional. Estou à disposição. Que vocês aí tenham um bom descanso e até a próxima aula.